Olá e bem-vindo! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de um momento, crucial da história antiga, o retorno dos exilados judeus da Babilônia. Exato. As nossas fontes nos entregam uma história que vai muito além de um simples evento histórico, né? É uma trama que envolve profecias, política, fé. E emoções muito, muito humanas. Não é só sobre um povo se mudando. É uma narrativa sobre promessas, sobre a ação divina e o esforço humano se encontrando. E principalmente sobre o que um povo sente ao tentar reconstruir sua identidade depois de uma catástrofe. Certo. Então, a nossa missão aqui é desvendar como certas profecias escritas mais de um século antes parecem ter previsto a queda da Babilônia e a ascensão de um rei específico chamado Ciro com uma precisão, impressionante. Vamos mergulhar nessa intersecção entre fé, política e até a psicologia de um povo no exílio. Bom, vamos lá. O ponto de partida disso tudo é de arrepiar. As fontes destacam que o profeta Isaías menciona o rei persa Ciro. Pelo nome. Pelo nome. E isso mais de um século antes dele sequer ter nascido. E essa especificidade é o ponto-chave. Para um povo exilado, vivendo sem esperança, isso não é um detalhe histórico qualquer. É uma âncora, sabe? Sim. A ideia de que a história não é aleatória, que existe um plano tão detalhado. Isso teria sido uma fonte de resiliência psicológica imensa para eles. Totalmente. E a profecia era incrivelmente específica. Isaías 45 dizia que Deus tomaria Ciro pela sua mão direita para abater as nações. E que abriria diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E essa imagem das portas é fundamental. A profecia chega a detalhar: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Que é uma imagem muito forte. Muito. Pense na Babilônia daquela época. Era a maior fortaleza do mundo antigo. Muros gigantescos, o rio Eufrates passando por dentro como uma defesa natural. Falar em quebrar as portas de bronze era, o equivalente a dizer hoje que alguém ia derrubar o sistema de defesa mais avançado do planeta. Parecia impossível. Totalmente. E o fascinante é como as fontes conectam isso com a queda real da cidade. O exército de Ciro fez algo genial. Eles desviaram as águas do rio, Sim. diminuindo o nível da água e simplesmente entraram na cidade pelo leito do rio. E aí vem o detalhe crucial. Exato. Os portões internos que davam para o rio Foram deixados abertos. por descuido, durante uma festa. As portas de bronze não precisaram ser quebradas, elas estavam abertas. Imagine o impacto disso para os judeus que conheciam a profecia de Isaías. Nossa. Não foi uma coincidência, foi o cumprimento literal da profecia. E a profecia não era só sobre conquista. Também dizia que Ciro seria o pastor de Deus, que ele cumpriria seu propósito dizendo a Jerusalém: "Sê edificada. E ao templo. Funda-te." Ou seja, o conquistador seria também o libertador. E o reconstrutor. Um conceito radical, né? Um rei pagão agindo como um agente de restauração para um povo estrangeiro. Agora vamos mudar o foco para uma figura que vivia no centro desses eventos. Daniel. Ele não era um espectador passivo. De jeito nenhum. A fonte nos diz que ele estudava diligentemente as profecias, especialmente as de Jeremias. E a de Jeremias era sobre o quando, né? Jeremias tinha estabelecido um prazo bem claro: 70 anos de cativeiro. Depois disso, a promessa era de que Deus visitaria seu povo e os traria de volta. O que levanta uma questão interessante. Se o retorno já estava profetizado, por que Daniel sentiu a necessidade de orar tão fervorosamente por isso? Pois é, e a fonte revela que a oração de Daniel não era de exigência, mas de confissão. Ele se identifica com os pecados do povo, reconhece como se fossem seus. E apela não à justiça deles, mas às muitas misericórdias de Deus. Isso. A oração dele não é Deus, o prazo está acabando, cumpra a sua parte. É o contrário. É nós pecamos, fomos rebeldes, não merecemos. É uma postura de humildade profunda. A oração dele, conforme citada, é muito poderosa. Ele diz: "Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu." É uma demonstração de profunda entrega, sabe? Sim. E é durante esse período de estudo e oração que ele recebe mais visões.
como a das 2.300 tardes e manhãs, que a princípio o deixam confuso, até doente. Ele estava tentando encaixar as peças, né? Exato. E foi em resposta a essa busca, a essa oração, que o anjo Gabriel apareceu para dar mais clareza, introduzindo o período das 70 semanas, que começaria com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E é aqui que fica muito interessante. A fonte sugere uma conexão direta entre as profecias, a influência de Daniel e as ações de Ciro. Sim, o livramento de Daniel da cova dos leões, por exemplo, causou uma impressão enorme em Ciro. E Daniel, como estadista, era muito respeitado. Então, a ideia é que Daniel pode ter mostrado as profecias a Ciro. A fonte sugere exatamente isso, que Deus moveu Ciro para que ele reconhecesse as profecias sobre si mesmo. Imagina a cena. Daniel mostrando a Ciro um pergaminho de mais de um século que o nomeava. O impacto deve ter sido Imenso. E o resultado foi um decreto oficial. Na sua proclamação, Ciro reconhece publicamente: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Ele não só permitiu que os judeus partissem, ele os incentivou ativamente. E não de mãos vazias. O decreto ordenava que os vizinhos ajudassem os que retornavam com prata, ouro, bens, gado. Uma espécie de reparação. Exato. E ainda por cima, Ciro devolveu os tesouros do templo que Nabucodonosor havia saqueado, um total de 5.400 vasos de ouro e prata. Puxa, foi um ato de restauração em todos os sentidos. Com certeza. Cerca de 50.000 pessoas, lideradas por Zorobabel, um descendente do rei Davi, decidiram fazer a longa viagem de volta. Então, o retorno não foi um final de conto de fadas. A realidade era bem mais dura. Sim. A primeira coisa que o povo fez ao chegar foi construir um altar no local do antigo altar e restabelecer os serviços sagrados. A prioridade era a reconexão espiritual. Faz todo sentido. Antes de reconstruir a cidade, eles precisavam reconstruir a relação com Deus. E aí vem o lançamento da pedra fundamental do novo templo. A cena que a fonte descreve é de grande celebração. Trombetas, símbolos, o povo cantando em louvor. Havia um sentimento de alegria e gratidão, claro. Mas a fonte descreve uma nota discordante. Em meio aos gritos de alegria, ouvia-se um choro alto. Eram os mais velhos. Exato. Os sacerdotes e líderes que tinham visto o primeiro templo, o templo de Salomão, em toda a sua glória. Nossa, que cena! Ao verem os alicerces do novo templo, eles choraram de tristeza, lamentando a inferioridade da nova construção. Puxa, é um conflito humano muito compreensível, né? A alegria de um novo começo misturada com a dor do que foi perdido. Sem dúvida. Só que esse descontentamento, essa comparação com o passado teve um efeito prático muito negativo. As queixas desanimaram muitos dos construtores. A obra atrasou. E muito. Eles começaram a se perguntar se valia a pena continuar um projeto que já era tão criticado, sabe? E isso nos leva ao ponto teológico central da fonte. O texto argumenta que a magnificência do primeiro templo, embora fosse motivo de orgulho, muitas vezes, carecia das qualidades que Deus realmente valoriza. Faltava um espírito contrito e humilde. A fonte usa uma analogia poderosa. Quando os princípios vitais são perdidos, as cerimônias se tornam extravagantes. Isso. Quando a edificação do caráter é negligenciada, o orgulho exige igrejas magníficas e rituais pomposos. Mas Deus não é honrado por isso. Então, o que Deus valoriza segundo o texto? A sincera piedade. O crescimento dos membros no conhecimento de Cristo, os princípios de amor, de bondade, a beleza do caráter e do temperamento é apresentada como algo muito mais valioso do que toda a beleza da arte ou da arquitetura. É uma inversão completa de valores. Total. Uma congregação pode ser a mais pobre da terra, mas se seus membros possuem os princípios do caráter de Cristo, os anjos se unem a eles em seu culto. A glória não está no prédio, está nas pessoas. Para resumir, então, vimos profecias de uma precisão impressionante. A intercessão fiel de Daniel O papel de Ciro, que foi, divinamente orientado. e a realidade agridoce
do retorno. Uma mistura de alegria e decepção. O tema central é que os planos divinos se desdobram através de ações e emoções humanas muito, muito reais. E talvez o mais importante, a narrativa redefine o conceito de glória, não como esplendor externo, mas como caráter interno e devoção sincera. E isso nos deixa com um pensamento para reflexão. A fonte contrasta a magnificência externa de um templo com o caráter interno de seu povo. Pensando nas comunidades ou instituições que valorizamos hoje, com que frequência o foco na aparência externa ou na glória passada pode atrapalhar a construção de algo novo? Algo talvez mais autêntico. Exato. Mesmo que pareça inferior à primeira vista. Com que frequência o nosso apego a uma era de ouro que já se foi nos impede de abraçar um presente mais humilde, mas que talvez carregue uma autenticidade que o passado já não tinha?